Você com certeza já se perguntou como surgiu a vida, como o sistema solar foi criado, ou até mesmo ouviu falar de diversas teorias que cercam o nosso planeta. Bom, eu sou Hélida e juntamente a Emily, Bruna, Daiane e Camila te guiarei no mundo da biologia. Você está assistindo Aprendendo com Beda. Na aula de hoje, vamos lhe informar sobre as teorias que cercam nosso mundo, bem como os experimentos realizados para chegar às conclusões aceitas nos dias atuais. Sem mais delongas, roda a vinheta. A princípio, irei falar sobre a teoria da biogênese. A teoria da biogênese, ou também conhecida como a teoria da geração espontânea, foi a primeira teoria a surgir para explicar a origem dos seres vivos. Ela descrevia que os seres vivos se originavam de modo espontâneo. Alguns de seus defensores foi o filósofo grego Aristóteles. Essa teoria admitia que os seres vivos se originavam a partir de uma matéria bruta qualquer. Alguns defensores afirmavam que nessa matéria bruta existia uma força vital que era responsável por sua origem. Em contrapartida, com o desenvolvimento da ciência, alguns pesquisadores começaram a questionar essa teoria da força vital e começaram a concluir que os seres vivos só poderiam se originar de outros seres vivos, o que ficou conhecido mais tarde como a teoria da biogênese. Devido a isso, em 1668, para testar a hipótese da abiogênese, o pesquisador italiano Francisco Reid realizou alguns experimentos, utilizando alguns pedaços de carne em frascos de boca larga, deixando alguns abertos e outros fechados. Depois de um certo período, Reid voltou para observar o que havia ocorrido com os mesmos pedaços de carne. Os que estavam desprotegidos encontravam-se larvas, já os fechados estavam intactos, constatando assim que o recipiente lacrado impedia a entrada de moscas, fazendo com que elas não depositassem seus ovos e, consequentemente, as larvas não se formavam. Após os experimentos, defensores da abiogênese ainda alegavam que ela era verídica e que os potes fechados não apresentaram nada devido ao impedimento da entrada da força vital. A fim de refutar tais argumentos, Reid realizou outro experimento, adicionando novos frascos, uns abertos e outros cobertos por gases, de modo que o ar circulasse dentro do objeto. Depois do segundo experimento, Reid concluiu que as larvas surgiam das moscas que pousavam na carne, refutando a teoria da abiogênese. Todavia, esses experimentos não obtiveram aceitação na época. Em 1745, Needham realizou um experimento que voltou a reforçar a teoria da biogênese. Nesse experimento, ele aqueceu caldos nutritivos em frascos que foram fechados e novamente aquecidos. A sua intenção era impedir a entrada e proliferação de micro-organismos. Com os dias, os micro-organismos surgiram nos frascos e ele concluiu que seu experimento foi resultado da abiogênese. Sua hipótese foi refutada por diversos pesquisadores, entre eles o padre italiano Lazzaro Spallanzani, que afirmava que o experimento de Needham apresentava falhas. Apenas em 1860, após o cientista francês Louis Pasteur criar suas hipóteses, estas que afirmavam que os micro-organismos não surgiam por geração espontânea, a biogênese foi aceita. Para isso, Pasteur realizou o experimento fervendo um caldo nutritivo em frascos abertos e de pescoço longo e curvado, que permitiam a entrada do ar. Após isso, o líquido permaneceu estéril, sem o surgimento dos micro-organismos. Devido ao pescoço dos frascos serem compridos e curvados, permitiam a passagem do ar. Entretanto, os micro-organismos ficavam retidos em sua parede, fazendo com que o caldo ficasse estéril. Para tirar uma conclusão mais verídica e refutar a ideia de que, ao ferver o caldo, a força vital era destruída, Pauster quebrou o pescoço dos gargalos e, após um tempo, o caldo possuía micro-organismos, refutando assim a abiogênese. A partir desse momento, biogênese tornou-se a teoria mais aceita até os dias atuais. Ok, agora iremos falar sobre a teoria da panspermia cósmica. A teoria da panspermia cósmica foi uma proposta dada para tentar explicar o surgimento das primeiras formas de vida no planeta. Essa hipótese surgiu durante o século V a.C., na Grécia, e foi altamente defendida por Anaxágoras. Assim, segundo Anaxágoras, a vida terrestre teria sido trazida à Terra por meio de meteoritos que vieram do espaço. Desse modo, as primeiras formações de vida, como a matéria orgânica e os organismos microscópicos, seriam resultantes
de uma viagem espacial. Porém, tal teoria não se foi tão discutida até o século XIX, voltando a estar em pauta por meio de Bernard Ternard e Val Kaelin, cientistas os quais impulsionaram fortemente essa hipótese. Além disso, o médico alemão Richter demonstrou grande interesse pela teoria, estudando-a e propondo a trajetória de mais ou menos 180 graus, ou seja, ângulos rasos, pelos meteoros, o que possibilitaria a coleta de micro-organismos extraterrestres. Já em períodos próximos, Hermann von Helmholtz e William Thomson auxiliaram a ideia de Richter, sugerindo então a litopanspermia, que seria o transporte orgânico de meteoros. Contudo, quem conseguiu tornar essa hipótese melhor divulgada foi o químico Svante Arrhenius, escrevendo livros e artigos sobre a temática. Origem do Sistema Solar. Algumas teorias tentam explicar a origem do Sistema Solar, sendo uma delas a hipótese nebular. Segundo ela, no início, as estrelas teriam sido nebulosas, ou seja, grandes nuvens de poeira e gás que se compactaram girando cada vez mais rápido devido à sua força gravitacional. Sendo assim, há 4,5 bilhões de anos, sua porção central teria formado uma estrela, e a matéria exterior se contraiu por algum tipo de perturbação, dando origem aos planetas. A origem da vida é uma das questões mais intrigantes da humanidade. Como originou-se vida na Terra? Na tentativa de responder essa questão foram-se criadas várias hipóteses, entre elas o criacionismo, a panspermia e a hipótese mais aceita academicamente, a de Oparin e Haldane, e em seguida nós explanaremos um pouco mais sobre cada uma delas. O criacionismo é uma hipótese defendida por religiosos, que afirmam que Deus criou o universo e todos os seres nele viventes, a partir do nada, conforme está descrito no Gênesis, livro presente na Bíblia. Essa hipótese é comumente ligada à crença religiosa, não sendo aceita pela comunidade acadêmica. Segundo essa conjectura, os seres vivos foram criados da maneira que os vemos hoje, sendo assim imutáveis. Essa hipótese, proposta por Anaxágoras e reformulada por Hermann, postula que a vida na Terra não se originou aqui, mas sim do espaço, por meio de meteoros que aqui se chocaram, trazendo esporos que, em um ambiente favorável, teriam dado origem a formas da vida primitiva. A hipótese mais aceita atualmente sobre a origem da vida é a hipótese de Oparin e Haldane. Segundo essa ideia, a Terra primitiva seria constituída por amônia, hidrogênio, metano e vapor d'água, os quais são expelidos constantemente pelas atividades vulcânicas. A condensação desse vapor d'água deu origem a um ciclo de chuvas, pois estas, ao atingirem a superfície ainda quente da Terra, voltavam a evaporar, iniciando assim um novo ciclo. Por conseguinte, irei falar sobre a teoria da evolução química ou molecular. Ela é uma das hipóteses mais aceitas pela comunidade científica para explicar a origem da vida. Ela admite que a vida é o resultado da combinação de compostos inorgânicos que se combinaram e formaram algumas moléculas orgânicas. Grandes cientistas que tiveram seu pensamento muito aproveitado para essa teoria foi o cientista russo Oparin e o inglês Haldane. Bom, agora eu irei falar sobre o experimento de Miller. O experimento de Miller era formado por tubos e balões de vidro interligados, onde foram adicionados compostos existentes na atmosfera primitiva, segundo Oparin, que era a amônia, o metano, o hidrogênio e vapor de água. Esse sistema foi aquecido e recebeu descargas elétricas, simulando a temperatura elevada da época e as tempestades que ocorriam. No condensador, as misturas dos gases eram resfriadas, simulando o resfriamento da Terra, pois as gotículas de água acumuladas escorriam, simulando as chuvas. O aquecimento provocava o ciclo desse processo. Miller manteve esse sistema por uma semana. Após esse tempo, a água do reservatório foi analisada através de vários experimentos e mostrou a presença de aminoácidos e outras substâncias químicas mais simples. Hoje sabemos que os gases presentes na atmosfera eram bem diferentes dos propostos por Oparin e utilizados por Miller. Experimentos recentes demonstraram que a atmosfera primitiva era formada pelos gases carbônico, metano, monóxido de carbono e gás de nitrogênio.
Mesmo que Miller não tenha usado os mesmos gases, seu experimento mostra que nas condições da Terra primitiva era possível sim a formação de aminoácidos. Sendo a célula a unidade fundamental de estrutura em função da vida, estudar a origem da vida é estudar a origem da célula. Ao longo da história da ciência, muitos cientistas se dedicaram a estudar como teriam surgido as primeiras formas de vida, e muitas hipóteses foram propostas, sendo a mais amplamente aceita a hipótese da evolução molecular, também conhecida como evolução química. Segundo a hipótese da evolução molecular, as primeiras células teriam sido formadas nos mares primitivos, a partir de aglomerados de moléculas orgânicas, que por sua vez teriam se originado das reações químicas entre as moléculas que compunham a atmosfera primitiva. Agora, irei falar sobre células e metabolismo primitivo. Os primeiros seres vivos possuem organização muito simples. Eles eram unicelulares, procariontes, anaeróbicos e dotados de uma estrutura bastante simples. O processo evolutivo a partir dessas células mais simples originou células de organização mais complexas, chamadas de eucariontes. Uma das hipóteses mais aceitas para o processo evolutivo das células eucariontes defende que as células procariontes teriam englobado células bacterianas, determinando uma relação ecológica chamada de simbiose, pela qual a célula fornece proteção do meio externo e nutriente e o micro-organismo favorece maior rendimento e aproveitamento energético através do processo de respiração celular, sendo assim mutuamente vantajosa. Diante disso, as mitocôndrias e cloroplastos são organelas supostamente derivadas dessa associação. O que é a teoria endossimbiótica? É uma teoria a qual se acredita que as mitocôndrias e cloroplastos são organelas derivadas da interação entre um organismo procarionte ancestral aeróbico e um organismo eucarionte unicelular anaeróbico. Bom, esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Comenta aqui também embaixo nos comentários o próximo assunto que vocês queiram que nós vamos trazer para vocês. E é isso. Um super beijo e até a próxima. Tchau!